Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Bom dia, quarta-feira. Esqueci. Deixa eu pôr aqui a minha proteção aqui para não estragar minha botinha nova. É feio, mas é necessário. Isso aqui só. Viu? Pronto. Bom dia, meus amores. Amo muito vocês. Até mais tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 13 de dezembro de 2017. Hoje tá chegando aí o meio da semana. Tem um dia com bastante compromissos. Tem o técnico da segurança do trabalho visitando para fazer laudo. Tenho reintegração para fazer. Tenho o término da folha de 13º. Tenho e a parte boa depois, tenho um encontro com meus irmãozinhos fofuchinhos pra gente tomar uma cerveja, bater um papo. Faz um bom tempo que a gente não faz isso. Acho que desde que a gente foi pro nosso campingzinho, a gente não conseguiu mais. Pô, e o camping foi em outubro, né? Quase 2 meses aí que a gente não para pra bater um papo, né? É sempre curto, é sempre pouco, né? De dia de semana assim. E a gente tem feito isso de ir pra casa do Márcio. A gente só compra umas cervejas e uma pizza, alguma coisa pra comer e bate nosso papo. Até o meu Pitocos, Ivanzinho, vai lá hoje, supostamente, né? Saudade, faz tempo, ele tá com bastante compromisso aí com a galerinha dele, e tá certo ele. Ele tem 18 anos, cara. Essa fase a gente tem que compreender que, ainda mais quem, né? Ele sempre foi muito companheiro da família, assim. Agora que ele tá curtindo aí com os amigos dele, ele demorou até bastante pra fazer isso. Sempre foi muito companheirão dos pais e tudo, tava sempre com eles. Isso, pô, um garoto de 15, 16 anos, 14. Ele tava sempre de boa com a gente. Sempre vangloriei isso, né? Vamos ver, vamos ver. Ele tá com a cabecinha boa aí, tá formando as ideias dele e tal. Bom, tem que calcular direitinho para poder passar num tipo de curva desse jeito. Senão você corre risco, né? O caminhão vai vir bem para a esquerda ou vai parar. Então você tem que estar esperto com isso, olhar bem de longe para saber se dá tempo. Conhecer o seu torque, né? Conhecer o torque da moto, do veículo que você tá, para poder reduzir, aumentar o giro e ganhar força no motor. E não correr riscos. Ontem, hoje fui na academia de novo. Finalmente a academia vazia. Tanto que eu faço até mais rápido os exercícios, né? E consigo ouvir as notícias, porque o meu companheiro tagarela virou tagarela de uma hora para outra, eu não consigo mais ouvir nada. E a notícia que me chamou a atenção foi que parece que estava em pauta ontem a votação
do projeto que define as regras do tal do projeto Escola Sem Partido. E vocês sabem, eu já falei um pouco sobre isso aqui. Volto a falar por uma questão de que agora estão conseguindo colocar na prática. E vão conseguir. Esse tipo de militância é justamente o que eles estão tentando combater nessa fase aí. Vamos deixar claro o seguinte. Existe uma teoria, uma tese aí de que muito aluno é influenciado, os alunos são influenciados politicamente pelos professores. Então os professores aproveitam a sala de aula para fazer propaganda partidária, para fazer propaganda política, para imputar na cabeça dos alunos questões políticas de suas vertentes políticas. Ok. Primeiro que sim, é possível. É possível sim. Segundo que, e daí? Claro que um professor muitas vezes tem mais condições de convencer um rapaz, um garoto, um jovem, do que os seus pais em casa, do que o seu convívio. Mas isso é relativo. Agora, isso é uma contrapartida de uma coisa que foi muito mais pesada aí há 1 ou 2 anos atrás, que foram aquelas tomadas de escolas, né? Isso aconteceu naquela época, um pouco depois do impeachment, onde as primeiras medidas foram tomadas, e entre elas aquela questão orçamentária muito nebulosa e, na minha opinião, patife, vigarista e sem vergonha de redução. Primeiro houve um replanejamento do currículo escolar do 2º grau, se eu não me engano era isso. Depois houve uma redução de verbas mesmo, uma redução orçamentária drástica no ensino público brasileiro. E isso gerou uma rede de tomadas de escolas durante um bom período aí. Os alunos tomavam as escolas, acampavam lá dentro e tal, e isso gerava um grande transtorno e tal. E uma das teorias era de que esses jovens estavam sendo influenciados pelos professores. E daí surgiu a contrapartida, né, de certas linhas do Escola Sem Partido, que tenta definir regras para coibir essa influência dos professores na opinião dos alunos. Enfim, e ontem foi um passo importante aí, colocaram em pauta isso na Câmara, se eu não me engano, dos vereadores, ou estadual, não me lembro. E estão tentando, né? E aí teve um conflito, teve uma grande confusão, teve manifestação, porque tem um púlpito público ali, onde as pessoas podem ficar. E a confusão acabou terminando na Guarda Civil. Não, é a Câmara Municipal, porque foi a Guarda Civil quem fez a proteção ali e as ações de segurança. E o presidente da Câmara ordenou a retirada dos manifestantes que não deixavam a pauta ser lida sequer. E acabou, claro, em grande confusão. A maior parte eram jovens, me deu a impressão de serem estudantes mesmo.
Há uma linha aí que gosta de dizer que são manifestantes pagos, manifestantes profissionais. Eu achei os que eu vi muito jovens, coisa de menos de 18 anos, quase todos. E não sei, mas eu não entro nisso porque qualquer acusação de qualquer lado tem um grande interesse. Então isso tira um pouquinho da idoneidade da informação. Então eu prefiro ficar aqui com, por enquanto, o que eu vejo. Né? E houve uma truculência da polícia. Necessário ou não, eu também não me cabe julgar nesse momento. Não é fácil. E claro que num momento conturbado, mas é possível que hajam exageros de todos os lados. Eu estou tentando ser bem sabonete, justamente não porque eu me importo em que achem ou não achem, ou que simpatizem ou não, mas porque eu acho que quando eu não tenho argumento, que eu dê o crédito a quem possa ter crédito. Eu acho que é importante isso. Se eu fosse atacar, eu falaria só que só a polícia tem culpa, só a Câmara que ordenou a retirada tem culpa e que os meninos coitadinhos sofreram. E eu não estou falando isso, eu estou usando de que houve exageros e deu para perceber pelas poucas imagens que houve exagero dos dois lados. Enfim, a pauta acabou nem sendo votada, o projeto acabou nem entrando na pauta do dia. Provavelmente eles vão fazer isso mais perto do fim do ano, em alguma madrugada aí. Pode apostar comigo. Mas enfim, é um assunto que sempre gera aquela questão de ordem pessoal, gera desinformação de todos os lados, vem caminhando nesse sentido do momento em que estamos, de uma busca pelo conservadorismo, de uma busca pelo liberal direitista, pelo passado onde isso não existia antigamente. Então estão tentando cercear regras para que a gente tenha alguma coisa mais ordeira, na melhor das intenções de quem possa ter essa iniciativa, que na minha opinião é uma falácia gigantesca. É uma forma legal de cercear o direito à manifestação. Mas, entendeu? Legal não é de bacana, legal é de juridicamente aceita. Então querem impor essas regras e eu me proponho aqui a dar uma lida nisso, no que está acontecendo exatamente nessa questão, para depois num outro vídeo explicar. Porque eu quero saber essas regras. Quero saber o que eles pensam sobre isso. Como é que se pode denunciar isso? Quem denuncia? De que forma? Como isso vira uma ação efetiva de censurar o professor ou o líder estudantil em si? Porque, cara, não me vem coisa boa na cabeça, não. Não me vem coisa boa na cabeça. As manifestações dos estudantes que ocuparam aí as escolas no ano passado e retrasado, elas foram bem fortes. E, deixo claro, muito e muito pai apoiando os seus filhos. Tanto que as leis de alteração dos currículos escolares foram modificadas. Não muito, mas foram. A pressão foi forte e surtiu um certo efeito. Particularmente eu estou aqui pensando, se meu filho estuda numa escola dessa, ele passa 2 meses sem poder ir para a escola, ou ele se manifesta lá, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Nunca é tão simples. Eu vou me inteirar do assunto. E vou apoiar ou condenar o que está acontecendo, mas eu vou me inteirar do assunto. Nós aqui,
Eu fico olhando muita gente que nem sequer sabe o que é a escola pública mais, que é igual a mim, não confia a escola pública, a educação acadêmica de seu filho. Porque está muito ruim. Porque está muito ruim. Então, o cara está longe pra caramba. O cara está muito longe do que está acontecendo efetivamente. E ele está olhando e falando assim: ah, esses moleque baderneiro, eles são influenciados pelos professores. Os professores são tudo petista. É isso, tá? É isso. A ideia basicamente é essa. Por isso, a intervenção e a preocupação desta linha em dizer isso. Eu digo, o esclarecimento, meu amigo, o esclarecimento um pouquinho mais aprofundado gera uma tendência normalmente esquerdista. E a área acadêmica, ela é uma área que não é agora e não vai ser depois. Vai deixar de ser uma formação de opinião também política de alunos. Porque dentro da sala de aula é engraçado, né? Você quer colocar ensino religioso dentro de uma sala de aula pública. E você quer, esse facultativo é ridículo, tá? E você quer colocar uma mordaça na boca dos professores. Cara, vamos fazer o seguinte: que tal você educar seu filho? Que tal ele chegar em casa e você ter um diálogo decente com ele? E nesse diálogo você entender o que ele está pensando, você entender o que o professor está influenciando e você poder esclarecê-lo. Filho, eu acho que isso aqui está certo e eu acho que isso aqui está errado. Ou eu acho que isso está tudo errado, ou eu acho que esse cara é um petista. Eu acho que você não deve prestar atenção nisso. Enfim. Eu estou colocando a base de que a gente continua realmente essa busca pelo passado. É uma busca de um período em que realmente, cara, isso eu tenho convívio disso. Minha escola, ainda primária, foi isso. Tinha muita educação pessoal na escola primária que eu frequentei. Principalmente no Dom Bosco, mas isso era comum. Meu amigo, fale isso hoje para ver onde você vai parar. Em direita ou esquerda, escola conservadora ou não. Mas o Padre Rosalvino, esse docinho que hoje aparece no Jô Soares, que tem uma comunidade grande aí de formação profissionalizante e tal, atuação digna, sensacional na Zona Leste. Ele dava uns tapas na orelha de alunos que virava o cara do avesso. Do avesso. Posso te dizer, ele era 100% apoiado pelos pais. Não tinha um moleque que reclamava. Isso tá certo? Não, meu amigo. Não estava certo naquela época. Não estava certo naquela época. Não estaria hoje. Mas eu não quero, eu efetivamente não quero, não acho que eu precise de ajuda. E é claro que as opiniões pessoais dos mestres do meu filho influenciarão o crescimento dele. Mas eu preciso tentar não perder a noção da minha função. Eu preciso tentar chegar do trabalho cansado e arrumar um tempo no dia para falar: e aí, filhão, como é que foi hoje? O que é que rolou de bom lá na escola? Como é que estão as coisas e tal? Na escola, no trabalho, aonde quer que seja. Aonde quer que seja. Tá dando para entender o que eu quero te falar? Que essa falácia de escola sem partidos não é uma falácia, não é um projeto de escola sem partido, mas é um projeto de calar o conceito de quem está ali ensinando. E ele tem o direito de ter esse conceito. Eu preciso de uma coisa muito importante, que a cátedra que ele ensina
seja bem ensinada. Que ele faça o seu trabalho bem feito. Depois disso, ele pode passar quantas opiniões pessoais ele tiver. Não tem problema para mim. Porque eu vou tentar chegar em casa e saber o que está acontecendo. A participação do pai é importante por causa disso. Ele não paga uma escola pública assim, porque ele paga, tá? Todos nós. Ou particular, porque ele quer que o cara dê todos os conceitos pessoais para o filho. Não é possível que seja assim. Embora uma escola particular religiosa possa ter em seus pais, nos pais que matriculam seus filhos ali, que confiam seus filhos ali, uma noção bem mais ampla nesse sentido. Eu não quero só a questão acadêmica, mas eu quero o tema de X religião imputado no dia a dia do meu filho. Ok. Que pena, mas enfim, ok. Agora, na escola pública não, né? Então, peraí, a gente está deixando se colocar, mesmo que facultativo, mesmo que compulsório, um ensino religioso na escola pública, e a gente está mandando os professores, não pode falar isso, hein? Como assim? Cara, pode falar sim, pode falar sim. Eu sou completamente contra esse tipo de projeto. Isso, efetivamente, está querendo voltar uma censura. Está querendo voltar um conceito de que não pode fazer isso ou falar isso aqui. Pode sim, pode sim. O que eu acho que a gente fica esquecendo ele é pago para quê? Independente do que ele faça, você pode ter um professor direitista lá, que ele não ensina direito, ele está errado. Não ensina direito a cátedra dele. O professor de matemática deve deixar meu filho bem preparado nas aulas de matemática. Daqui a pouco eu continuo. Esse é o papel dele. Esse sempre será o papel dele. O único. O professor falou isso. É igual aquela coisa do professor. Gente, isso acontece na escola infantil. Eu não tava. Dia desses, em algum vídeo, eu falei sobre isso. Um amiguinho do Cauê. O menino é negro. O menino tem um cabelo grande, trançado. Até alguns pais confundem o menino com menina. Depende, se a roupa é meio neutrinha, acha que é uma menina. O menino é lindo, educadinho, um amor de criança. A professora não fala, esse cabelo assim, não pode não, isso é cabelo de menina. Ela não pode falar isso. Os pais foram procurar a direção para falar, escuta, que é isso? Que é isso? Ou o menino tocou no assunto sobre a religião dos pais dele. Tocou no assunto, não estava convertendo ninguém, até porque ele tem 3 anos de idade, ele não consegue converter ninguém. E uma professora, uma tia, alguém falou que a religião dele é do diabo. Para uma criança de 3 anos de idade, o moleque não sabe nem o que está falando, e aí ele tem que ouvir uma bosta dessa. Mano, você tem que aprender a sair da frente, cara. Então, a escola sem partido é só não falar de política? É isso? Eu não quero que um professor dê nenhuma noção de religião para o meu filho, mas é impossível eu impedi-lo disso. É praticamente impossível. Mas eu vou saber. Mano, é minha obrigação saber. Eu não posso ser pego de surpresa quando ele tiver 18 anos e falar, nossa, os professores ensinaram tudo isso de errado para você? Não, eu não posso. Não é desculpa, cara. Eu não sabia, meu filho estava sendo aliciado pela escola. Não, você tem como saber, você precisa saber. Porque você precisa não perder o seu diálogo com seu filho.
E você tem que entender que questões políticas e sociais são importantes. E se você não liga para elas, você vai formar ou alguém alienado ou alguém aleatoriamente de qualquer lado, porque ele será influenciado fora de casa. Isso é muito importante, gente. Meu filho só tem 3 anos. Mas assim, eu já aprendi em 3 anos muita coisa que eu não tinha aprendido em 44 anos, quase 45 anos de vida. E não é nada. E não é nada. Tem pai que me olha e fala assim: Ih, cara, você não viu nada. Ah, quando tiver com 9, a mania é disso, disso, disso. Quando tiver com 12, vixe Maria, tem uma hora que para de falar com você. Quando tiver com 13, não quer mais falar com você. Com 14 não quer mais andar com você, fica com vergonha e tal. Cara, ok, obrigado. E é bom que me falem isso. É bom que me falem isso. Que bom. Uma das vantagens de ser pai mais velho, que todas as pessoas contemporâneas do meu convívio já têm filhos mais velhos. Quem tem filho, já tem filho mais velho. E aí eu vou entendendo. A gente conversa muito com a minha cunhada, com o meu irmão, sobre os meus sobrinhos. Eu já entendendo, me preparando. Eu sempre acompanhei com muito interesse a educação que eles dão para os meus sobrinhos. Mas tem amigo muito próximo, muito querido, que eu também acompanho. Acompanho as falhas, acompanho os acertos, acompanho as coisas que deram certo, acompanho as coisas perigosas que eu devo tomar mais cuidado. É minha obrigação, minha profissão antes de tudo. Depois de pegar um sapatinho branco na mão, no dia 30 de setembro de 2013, 30 de setembro de 2013, ou de agosto, não lembro, à meia-noite e pouco, e saber que eu ia ser pai, a minha obrigação é efetivamente entrar no meu lugar, completamente, reinventar meus conceitos, reinventar minha forma de me comunicar, entender a forma de melhor me comunicar para explicar as coisas para o meu filho. Eu já continuo. Cortando a grama aí, hein? Olha a diferença dali para ali. Minha obrigação sempre será, inclusive, tentar melhorar um pouquinho isso. Esses vídeos que eu estou fazendo podem não surtir grande efeito, de nada. Mas, talvez no momento em que eu possa errar no futuro, nas minhas concepções, alguma coisa boa pode ser encontrada aqui. E tomara que ainda exista o YouTube durante muitas e muitas décadas. Tomara mesmo, tomara que eu não perca esses registros. Porque é só lá que tá. Não tá em nenhum lugar. Porque falar de escola sem partidos para mim é uma idiotice tamanha tanto quanto falar sobre Polícia Federal sem partido. Oh, você se ofendeu agora? Se ofendeu porque é burro. Desculpa falar dessa forma. Não, desculpa o cacete. Se você se ofendeu, você é burro. Você não acha que um investigador, que um delegado, que um promotor possa colocar as suas visões políticas para fazer o seu trabalho? Você não acha que ele
olha com olhos mais críticos e mais ávidos a linha política que ele não se identifica e não olha com mais tolerância e com uma interpretação mais moderada com relação a uma participação de uma linha política que mais o agrada? Ah, você não acha? Então você é burro mesmo. E aí eu não preciso te respeitar. Tá? Porque a linha política está nas pessoas. Está nas pessoas. Eu não vou entrar na escola e falar, professor, ô, meu, para de falar isso pro meu filho. Posso até falar, mas eu não vou esperar que ele pare. Mas eu posso. Se eu souber, tiver um diálogo decente com meu filho e souber o que o professor está falando para ele sobre isso, aquilo e aquilo outro, eu posso ir procurar explicação. Eu posso ir procurar explicação. Não depende só da gente? Claro que não. Claro que não. Mas o que depender de mim, por inércia, eu não vou pagar. Vai dar certo? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Porque certeza quem tem é dogmático. E eu fujo dessa alcunha. Dogmas são os piores conceitos que uma sociedade pode seguir. Porque são conceitos sem explicação. Todo conceito que terminar numa coisa, ah, isso é sagrado, ah, isso não pode ser desmentido, ah, isso não pode, blasfêmia, ah, tudo que terminar assim, esquece. Não contem comigo para considerar. Minha noção de sagrado é muito diferente disso. Sagrada é a vida humana. Sagrada é a opinião das pessoas. Sagrado é o ponto de vista pessoal. Sagrado é o direito à religiosidade e à não religiosidade. Isto é sagrado. Sagrado é a busca honesta do bem-estar de si e dos outros. Isso é sagrado. Sagrado não é ter que tirar o sapato para entrar numa igreja X. Sagrado não é ter que fazer um sinal assim ou assado para entrar na outra igreja Y. Sagrado não pode falar dos meus conceitos religiosos, porque isso é minha honra. Isso é blasfêmia humanitária, blasfêmia humanitária. Rodando no Facebook ontem, uma coisa assustadora. Acho que o cara tá num país completamente islâmico, não sei qual. E o cara chega com uma câmera, um jornalista, um repórter, ele fala assim, eu vou fazer a pergunta para os homens aqui. A pergunta é, você permitiria que a sua irmã fosse trabalhar sozinha e voltasse mais tarde à noite sozinha para casa? E todas as respostas, pelo menos da reportagem, eram, não, eu não posso. Eu tenho o direito de matá-la se ela quiser fazer isso. Porque a mulher, é obrigação do irmão manter a sua honra e a sua masculinidade, não deixando. Isso serve para a irmã, serve para a esposa. Você entendeu? E quando o jornalista entrava mais na resposta, na pergunta de porquês, terminava na coisa de eu não sei te explicar porquê. Mas é assim que funciona, mano. Todo dia essa mina vai estar aí, é? Primeiro que ela não tem que varrer a calçada, né? Moça, eu preciso por aqui, ó. Tudo bem? Tá bom. Obrigado, viu? Bom dia. Entendi.
Entendeu onde eu tô querendo chegar? Cuidado com dogma. Cuidado com o conceito de... Ah, isso é a tradição. As tradições foram esquecidas, graças a Deus. As tradições foram esquecidas. Falta muita tradição para ser esquecida. Gente, um abraço a todos. Até mais tarde.